começar a nossa aula com uma pergunta. Então, alguém aqui... E assim, essa é uma aula, gente, eu gostaria muito da participação de vocês com debates, tá? Vocês já pensaram para onde que vai o dinheiro de vocês? Já passaram por aquela situação, né? Chega no fim do mês, abre a carteira ou vê o saldo lá do banco e fala assim: mas cadê meu dinheiro? Eu não fiz nada esse mês, eu não saí, eu não gastei, eu não usei. Alguém já passou por essa situação? Deve estar no banco, no teu ou no de outro. Ótima resposta, Rafael. Eu vou falar que talvez tenha sido a melhor resposta que já me deram até hoje. Deve estar no banco. Se não está no teu, está no de outra pessoa. É. Faz sentido total isso. Então, assim, gente, eu separei algumas informações para a gente analisar aqui, antes de eu entrar no planejamento financeiro pessoal, especificamente, né? Que é o seguinte: o brasileiro, normalmente, ele não sabe de verdade o quanto ele ganha, ele não sabe o quanto ele gasta, e o que é pior, ele não sabe no que ele gasta. E aí, olha só essa notícia aqui, ó. O endividamento no Brasil bate recorde e deve aumentar devido ao coronavírus. É uma notícia de março, mas só para a gente entender aqui, né? A gente tinha tido um recuo de 65,1%, né, em fevereiro, da porcentagem de famílias brasileiras que tinham dívidas. Isso em fevereiro. Em março, subiu 66,2%. Ou seja, voltou a crescer. E, gente, crescer 66,2% não é pouca coisa. Né? É basicamente o dobro mais um tanto. É muita coisa. E se a gente parar para pensar que no mês de março foi quando começou a parar as coisas, ou seja, o dinheiro não tinha sido cortado ainda, não tinha parado de receber. Né? Isso aí a gente foi sentir só em abril. Então, olha só o problema. Mas por que isso? Aquela coisa do pânico, né? O brasileiro começou a estocar coisa, igual lá nos Estados Unidos. O pessoal estocou papel higiênico no começo do Covid. Eu não sei se vocês acompanharam a notícia. Nos Estados Unidos, o pessoal estava estocando papel higiênico, né? Aqui o pessoal tentou fazer estoque também de produtos. E sem necessidade, né? Deixa eu só dar um print, salvar essas telas para mandar para vocês depois. Espera aí. Salvar. Então, olha só, a inadimplência também subiu e a expectativa da entidade é que aumente por causa do coronavírus. De acordo com o levantamento do CNC, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso chegou a 25,3% contra 24,1%. Pô, Marcelo, mas você falou que era 66. Eu falei que o crescimento foi de 66, né? 66%. O levantamento considera como dívidas as contas a pagar. Olha contas a pagar aqui, agora no lado pessoal, gente, e não no lado da empresa, né? Em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de lojas, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Né? Tudo isso entra automaticamente como dívida. Então, por exemplo, se você tem uma compra parcelada, você está sendo contado ali na porcentagem de dívida. Não quer dizer que você está devendo, quer dizer que você tem uma dívida, tá? O total de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes, inadimplente sim aqui é problema. Inadimplente é aquele que deve
e não tem como pagar, ou seja, esse cara aqui é aquele que está com a dívida em atraso. Passou de 9,7% em fevereiro para 10,2% em março. Né? Isso também registrou um aumento no comparativo anual, ou seja, do ano passado para cá também teve um aumento. E por que isso acontece? Olha só, a renda média de mais da metade dos brasileiros é inferior a um salário mínimo. Vocês sabiam disso? Que mais da metade dos brasileiros vive com uma renda menor que um salário mínimo? Aproximadamente, ó, segundo o documento, o rendimento real. Real é depois de todos os descontos, é o que a pessoa efetivamente vai receber mensal. Recebido por esses trabalhadores classificados como 60% da população com os menores rendimentos, no ano passado foi de R$ 928. O salário mínimo era 945. 940. Esse ano que é 1045, provavelmente a situação se mantém igual, tá, gente? Que corresponde a apenas 40% da renda média de todos os trabalhadores ocupados estimados em 2.234. 40% da população ganha em média isso aqui. O resto ganha em média menos que isso aqui. Isso não faz a gente repensar essa situação de distribuição de renda e a importância da gente saber se organizar financeiramente, gente? Porque é o seguinte, você que ganha, por exemplo, registrado um salário mínimo, você não ganha um salário mínimo, você ganha menos do que um salário mínimo. Por quê? Porque você vai pegar o seu salário lá, os 1.045, e você ainda vai descontar o INSS. Se tiver vale transporte, menos vale transporte. Então o que você ganha é abaixo. Olha só como que a gente tem uma noção errada do dinheiro. A pessoa às vezes fala, eu ganho um salário mínimo. Não, você não ganha. Tá? Em outras palavras, trocando aqui, né, por um bom português, ganha-se mal e gasta-se mal no Brasil. Olha só essa informação do SPC aqui. O brasileiro economiza pouco e quando ele economiza já é pensando em gastar. Né? Ele já economiza e fala assim, eu vou guardar dinheiro para eu poder comprar tal coisa. Então, na verdade, ele não economiza pensando em uma reserva. Ele economiza pensando em gastar. Tá? 54% dos entrevistados chega ao final do mês sem economizar nada. Né? E aí tem outro detalhe, isso aqui não necessariamente é ruim, nós vamos entender daqui a pouco. Quando o assunto é investimento, o brasileiro ainda tem um perfil conservador. O que é o perfil conservador? Normalmente a pessoa vai lá e aplica o dinheiro dele na caderneta de poupança. E aí nós temos um problema, que é o quê? A caderneta de poupança, ela rende muito pouco. E se ela rende muito pouco, não vale a pena, dependendo da situação. Nós vamos ver. Tá? Então, o brasileiro não tem o hábito de poupar para formar um fundo de reserva. O que é um fundo de reserva? O que vocês acham? Vamos lá. Opinião de vocês. Legal essa opinião. Professor, eu acho que
Um fundo de reserva é deixar um dinheiro guardado e esquecer. Deixar lá guardado, não pensar em gastar. Tá certo? Tá certo? Tá no caminho certo. Vamos lá. Então a gente começa aqui a entrar na ideia de um planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? É fazer uma previsão das minhas receitas. Receita é entrada de dinheiro. E das minhas despesas, saídas de dinheiro, para estabelecer estratégias. Que tipo de estratégias? Programar as minhas despesas e meus investimentos. Isso aqui é muito importante. Gastar menos do que ganha. E ter consciência de que é fundamental uma boa relação entre ganhar, poupar e gastar. Vamos entender isso aqui, ó. Deixa eu salvar aqui, limpar. Vamos para a tela seguinte. Depois a gente volta nela. Vamos lá, olha só. Ganhar. Por que é importante ganhar? Pois sem ganhar, não tem dinheiro. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Faz sentido. Vamos pensar no poupar. Qual que é a importância de poupar? Não ficar apertado. Oi? Não ficar apertado. Ter uma reserva, né? Não ficar apertado. Agora, você viu que eu coloquei lá gastar? Gastar, gente, é necessário. Não tem como sobreviver sem gastar. Quer ver? Vamos fazer um teste agora. Olha só. Você gasta com alimentação, vocês? Sim. Sim. Né? E lembrando que gastar com alimentação não é sair para ir comer fora. É comer, né? Você vai gastar. Uhum. Você teve que comprar a comida, né? Não, Marcelo, eu sou totalmente orgânico, eu planto o que eu como. Ok, mas você teve gasto com isso também. Não é de graça, né? Mesmo que você monte uma horta e viva só da sua horta, você tem gastos para manter aquela horta. Com água, né? A água, adubação, né? Mesmo que seja um adubo orgânico, você tem custo, não é de graça. É. A gente gasta com moradia? Sim. Sim, se eu moro de aluguel, eu tenho gasto com aluguel. Se eu moro casa própria, eu posso ter várias situações. Eu posso ter ela financiada, então eu tenho gasto com financiamento. Não, já está pago, Marcelo. Ok. De vez em quando você vai ter alguma reforma. Não é sempre, mas você vai ter gasto. Você tem o IPTU todo ano. Se você mora num prédio ou num condomínio fechado, você tem que pagar o condomínio. Então tem gasto com moradia. Uma lâmpada que queima é gasto com moradia. Uma torneira que você precisa trocar é gasto com moradia. A gente gasta com transporte? Sim. Sim. Se eu uso ônibus, eu tenho gasto com ônibus. Se eu uso carro, eu tenho combustível, né? É. A gente gasta com energia elétrica? Sim. Sim, né? Hoje em dia não dá para ter uma vida normal se a gente não tiver energia elétrica. Ah, Marcelo, eu vou pôr painel solar em casa. O painel solar ele reduz o seu consumo, ele não zera ele, né? A gente tem consumo com vestuário. Ninguém pode sair andando pelado na rua. Até Né? porque vai preso. Até porque vai preso, né? A gente tem gasto com higiene. Sabonete, shampoo, desodorante, creme, pasta de dente, escova de dente, fio dental, né? É. A gente tem gasto
com a própria água, né? Não é de graça o consumo de água. A gente tem gasto, olha só, e eu só estou colocando aqui coisa essencial, hein, gente? Eu não coloquei nada supérfluo nessa situação aqui, tá? A gente tem gasto com saúde. Mesmo quem usa o SUS, paga. Você pode não pagar a consulta, mas vai ter remédio que às vezes você vai ter que comprar. Né? Lembrando que quando eu falo gasto com saúde, não quer dizer que todo mês você tem o gasto, mas significa que esse gasto existe. E ele é consistente, ele vai se repetir mais de uma vez. Tá? Então, alimentação, moradia, transporte, energia elétrica, vestuário, higiene, água, saúde. Hoje tem um item que ele já é considerado, não sei se vocês sabiam, a internet ela já é considerada hoje como bem essencial. Não é mais considerado supérfluo. Porque você usa a internet para estudar, você usa a internet para lazer, você usa a internet para trabalhar. Né? E aqui, gente, pode parecer besteira, mas o lazer ele é uma necessidade também básica. Então, a gente tem gasto com lazer também, por mais simples que seja. E aí a gente precisa entender esses gastos para saber o que é que eu posso controlar, o que é que eu posso reduzir. Quer ver? Vou dar um exemplo que eu gosto muito dele, que é o exemplo chamado cinema. Ir ao cinema tem um custo, vocês concordam comigo? Muita gente erra no cálculo desse custo, porque acha que o custo é só o ingresso. Só que ir ao cinema tem ingresso, tem transporte, tem, na grande maioria da população, alimentação. Né? Então, quando você computa no gasto cinema só o ingresso, a hora que chegar no final do mês você vai ver diferença na sua conta. Por quê? Porque você esqueceu de contabilizar esses caras aqui. E eu já passei por isso, professor. Mas, gente, eu também. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Hoje eu sei fazer isso. Mas eu não sabia também. Eu já passei por um momento da minha vida que eu não sabia controlar meu dinheiro. Né? Porque a gente não é ensinado. Isso não é algo que a gente aprende na escola. Isso não é algo que a gente aprende. A grande maioria da população não aprende dos pais. Né? O que é aquela reserva? Qual que é a importância daquela reserva, né? Olha só. O brasileiro ele é um povo muito curioso, né? Ele é o único povo que já conta com quando ele for demitido que ele vai receber o seguro-desemprego. Né? Só que, gente, eu não sei se vocês têm essa noção. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Rafael estava recebendo 4 mil reais por mês de salário. Bem, né? Bom. E aí ele foi demitido. Ele não fez nada errado. A empresa que estava passando por uma situação complicada precisou demitir o Rafael. O Rafael vai pegar o seguro-desemprego. Ele não vai pegar 4 mil de seguro-desemprego, gente. Esse valor que ele recebia vai fazer assim, ó. Só que, e o padrão de vida que o Rafael estava levando? De repente, com uma casa num local mais caro, né? Um carro mais que gasta mais, não tão econômico assim. O que vai acontecer com a renda do Rafael? Ela não vai apertar, ela vai ficar no vermelho. Então, a ideia da reserva é ter um dinheiro que possa ser utilizado em situações de crise ou de emergência. Tá? Quantas pessoas, gente, quando
passa por uma situação, de repente, um problema de saúde na família, acaba atrasando todas as contas porque não tem dinheiro. Né? Ou paga o tratamento, ou paga as contas. Aí vai pagar o tratamento. Não estou falando que está errado, mas a ideia de eu manter uma reserva de dinheiro é para que esse tipo de situação não me afete tanto assim, tá? Nós vamos ver que tem vários tipos de reservas. Então, olha só, por que fazer o planejamento? Primeiro, evitar ser pego desprevenido. Ninguém espera uma crise. A não ser que você seja um paranoico, né? Que só vê o lado ruim de tudo. Ninguém fica olhando e falando assim, eu acho que 2020 vai ter uma pandemia. Ninguém ficou ano passado falando isso. Né? Natana, você esperava esse ano uma pandemia? Não. Rafael, no seu pior pesadelo, você imaginava uma situação econômica como a que o mundo está vivendo hoje, ano passado? Não, a gente não tá, né? A gente não fica olhando e falando assim, eu acho que agora vem, hein? Não, né? Ninguém fica esperando. Outra coisa é melhorar o meu gerenciamento, né, das finanças. Ver formas melhores de alcançar metas. Nós vamos chegar lá, falar dessas metas. Aguenta aí. Outro item é o uso mais eficaz do dinheiro. Né? Eu faço previsões de prazos para fazer o meu investimento, previsões de prazo para pagamento de dívidas e identificar gastos desnecessários, tá? Quando a gente fala em planejamento, gente, é importante a gente entender o seguinte: não é objetivo de ninguém aqui virar e falar assim, então eu vou parar de fazer tudo e só vou guardar dinheiro. Não, lembra que eu coloquei lá que o lazer é necessário? Então, a gente precisa do lazer. O que acontece é o seguinte, eu vou aprender a usar isso melhor. Então, olha só, primeiro detalhe, quando a gente fala em planejamento financeiro, eu preciso ter objetivos, tá? E esses objetivos, eles devem ser mensuráveis. Mensuráveis é possíveis de ser medidos, né? Deve ser possível que eu meça os benefícios que isso vai me trazer. Não é guardar por guardar, tá? Sabe por quê, gente? Quando a gente guarda por guardar, a primeira desilusão que a gente tem, o primeiro problema que a gente enfrenta, a gente pega aquele dinheiro que está guardado e gasta. Tá? Então, esse guardar, esse poupar, ele deve ter objetivos. Marcelo, mas você falou ali atrás, né, que era ruim guardar já pensando em gastar. Mas não precisa ser pensando em gastar. Eu vou passar para vocês a minha situação, olha só. Eu tracei uma estratégia, fiz um planejamento de que eu tenho um determinado salário, não vou passar valores, né? Mas eu tenho o meu salário, tenho outras pequenas fontes de renda. Essas outras fontes de renda, eu guardo tudo que vem delas. Tá? Eu não gasto, não uso para me sustentar essas outras fontes. Eu uso só meu salário. Então, essas fontes de renda estão servindo para formar uma reserva de capital. Essa reserva de capital, parte dela, olha só, está em poupança. Marcelo, mas você falou que a poupança é ruim. Sim, mas tem um motivo para estar na poupança. Que é o quê? Numa emergência eu posso pegar esse dinheiro na poupança. Tá? Então, é uma forma dele estar rendendo, mesmo que seja pouco, mas ele está lá. Eu não estou usando. A outra parte, ela está em aplicações. Tá? Pequenas, aplicações pequenas, várias aplicações pequenas. Para quê? Meu objetivo é atingir em aplicações o valor de
R$ 10.000. Para passar para aplicações maiores. Qual que é o meu objetivo com isso, gente? Que quando eu tiver uma determinada idade, eu já tenho tudo planejado, eu tenha capital suficiente para viver só de renda, se eu quiser. Tá? Então, assim, é ambicioso? É. É difícil? Sim. É arriscado? Essa parte aqui um pouco. Nós vamos ver depois. Mas, eu tenho um prazo? Tenho. Medir os benefícios que isso pode me trazer? Sim. Dá para realizar? Dá. Demanda sacrifícios, demanda controle, mas dá. Então, assim, Professor, Oi. que tipo de aplicação que é? No que daria para aplicar? Por exemplo, eu tenho algumas aplicações em um tipo de aplicação chamado LCI, né? Eu vou falar mais sobre as aplicações na semana que vem, porque hoje vai acabar não dando tempo de entrar nelas, mas eu tenho algumas aplicações num tipo que é o LCI e outras em fundos de investimento. Então, o que acontece? Os dois eu fiz aplicações pequenas. A partir de R$ 100 eu conseguia fazer já. Né? Esse cara aqui, eu tenho que deixar o dinheiro parado lá por pelo menos 90 dias. Esse aqui, pelo menos 30. Esse aqui, o risco é muito, muito, muito baixo. Esse aqui, o risco é um pouco maior no fundo de investimento. O que é o meu objetivo? Quando dá o prazo, eu pego esse dinheiro que eu coloquei, mais os juros, e aplico de novo, porque aí passa a ser um novo capital e os juros aumentam mais um pouquinho. Tá? Então, valores, não é R$ 100 por mês que eu tenho que colocar. É R$ 100. Ponto. Né? Se você não tem como falar, não, todo mês não dá para eu fazer. Então, põe 100, deixa rendendo. Né? Depois de 3 meses tinha lá R$ 100,20, Marcelo. Só isso. Gente, 20 centavos em um mês sobre R$ 100 é muito rendimento, tá? A gente precisa perder aquela ilusão de novela, de filme, de que a gente aplica R$ 100 e vai render 1.000. Tá? Não existe isso. Isso é lenda, é ilusão. O investimento real, para quem tem pouco dinheiro, vai me trazer inicialmente juros pequenos. Mas eu tenho que trabalhar isso para quê? Para que aos poucos esse juros se torne maior. Tá? Então nós vamos ver, a partir da semana que vem, a gente vai falar aqui das etapas. Deixa eu riscar aqui. Que nós vamos ver que a gente vai começar com o trabalho de formiguinha. Sabe o trabalho de formiguinha? Vai pegando um pouquinho e levando, pega de pouquinho e leva. Mas aos poucos a gente constrói. Tá? Gente, eu não venho de família privilegiada e bem de vida também. Né? Eu tive alguns privilégios? Sim, não vou mentir. Tá? Eu tive privilégio de estudar a vida toda em escola particular. Só que é o seguinte, gente, isso eu estou falando há 20 anos atrás, em que uma mensalidade cara de escola era R$ 300. Hoje, R$ 300 você não paga uma mensalidade de escola. Nem material. Nem material, né? Então, assim, já foi um privilégio naquela época, mas
foi um sacrifício. Eu sei o quanto a gente deixou de ter coisas em casa para poder investir na educação, né? Eu, como criança, eu não ganhava brinquedos porque todo o dinheiro quase ia para educação. Uma criança, você não entende isso, né? Hoje eu entendo, eu sei a diferença, né? Eu via meus amigos todos tinham lá seus videogames, tinha tal. Eu não tinha, né? Por quê? Porque meus pais estavam investindo tudo que eles tinham em educação. É um investimento, tá? Então, semana que vem a gente vai falar sobre tipos de investimentos que a gente pode fazer pensando no futuro, tá? Pequeno prazo, médio prazo, longo prazo. A gente simula algumas coisas aí de investimentos, mostrar para vocês, tá? E eu vou ver se eu não consegui achar o livro no meio das minhas coisas ali, aquele livro que eu falei, que eu ia mostrar, mas eu vou ver se para a semana que vem eu consigo trazer ele para vocês. Ok, gente? Ok. Nossa, professor, gostei da aula, estava ansiosa para aprender isso. Tá? E estamos só começando, tem muita coisa para a gente falar ainda, tá? Isso é bom. Tá bom. Então tá bom, gente. E nós vamos ver, gente, que não precisa ser rico para investir, que é outra coisa que o brasileiro acha, que ele precisa ter muito dinheiro para investir, né? A gente tem que começar devagarzinho, vai retornar pouquinho, mas a gente vai construindo, tá? Então, não percam aí, gente, que isso aqui é muito importante. A gente vai ver como calcular o que eu ganho de verdade, como verificar o que eu gasto de verdade. Vou trazer umas planilhas também para passar para vocês depois, ok? Ok, professor. Então, até semana que vem, gente. Até. Tchau. Fica com Tchau. Deus. Até. Amém. Tchau. Vocês também.